Glória a Deus. Aleluia. Paz, irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Você que está assistindo esse vídeo, você que está nos vendo, que está nos ouvindo aqui nessa noite. Que a graça, que a paz e que o amor do Senhor seja para conosco aqui, amém? Que o Espírito Santo venha tomar uma proporção, uma dimensão, de dentro para fora, a partir do nosso coração, amém? Nós cremos que essa é a vontade de Deus e acreditamos que é isso que nós precisamos nesses dias. Eu gostaria de começar fazendo uma oração com você, amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar junto em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos aqui. Grande é o Senhor. Senhor, nós somos testemunhas do teu cuidado, pois tu tem te manifestado com provisão e com proteção. Sim, meu Deus, grande é o teu amor para conosco. Nós não temeremos. Se tu estiveres dentro de nós, nós não temeremos, mas anunciaremos a vinda do Filho de Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos dar uma continuidade no tema de uma mensagem que nós começamos no domingo passado, amém? O silêncio de Deus. O silêncio de Deus, parte 2. Eu queria continuar falando um pouquinho mais sobre isso. É algo que Deus tem colocado no nosso coração e é algo que a gente quer. A gente está cavando nesse lugar para tentar entender algumas coisas que o Senhor tem falado, tem feito, para estar tentando entender a resposta que nós temos que dar para Deus. Não se trata apenas de ser igreja nesse tempo. A igreja sempre foi chamada para ser igreja. Então não diz respeito a um momento de pressão, não diz respeito a um tempo de tribulação, não diz respeito a um tempo de necessidade. A igreja, ela foi chamada para ser igreja, independente dos tempos, amém? E nós entendemos que, sim, talvez, por todos os acontecimentos e por tudo aquilo que nós temos visto e ouvido, nunca fomos tão desafiados no nosso chamado, né? Quanto a este tempo que nós estamos vivendo. A igreja nunca teve que ser igreja como nos dias de hoje. E a pergunta é: onde está o Senhor? É claro, irmãos, nós até meditando na palavra que nós começamos no domingo, onde meditamos em Mateus capítulo 7, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante a um homem prudente. E quando vem uma chuva, quando vem a cheia, quando vem uma tempestade, essa casa ela não vai ser abalada, porque ela tem um fundamento, amém? E a partir desse fundamento, a casa pode enfrentar qualquer situação que possa se levantar ou se dar contra aquela casa, não por causa da casa, mas por causa do fundamento. Então, como o fundamento é importante para esses dias, e quando a gente diz, a gente fala de um silêncio do Senhor, irmãos, é claro que quando você que está fazendo a sua reunião em casa com a sua família, o culto familiar, você que levanta na madrugada, levanta cedo, você que tem um tempo com Deus, Deus está falando ao seu coração todos os dias. Deus está falando ao nosso coração, ao meu coração. Mas ao mesmo tempo que Deus está falando com os membros, a gente está se perguntando qual é a diretiva para o corpo de Cristo. Então nós temos falado desse aspecto.
onde nós temos visto um Deus que tem observado a movimentação da igreja nesses dias. Amém? Mas a igreja, ela não está descoberta, ela não foi desnudada. A igreja, ela não está desamparada, não, muito pelo contrário, já foi dado algo para a igreja, e é nesse fundamento dessa palavra que nós queremos trazer, para a gente estar meditando junto, e quem sabe isso vai nos ajudar para tempos futuros. Quem sabe o que nós estamos meditando hoje vai nos ajudar para os dias de amanhã, aquilo que Deus está falando hoje, amém? E é isso que nós queremos partilhar um pouquinho mais. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Abra aí, eu quero que você pudesse ler conosco um texto básico para a gente começar a caminhar em cima desse texto, né? Um fundamento para nós, amém? Então Mateus 16, a partir do verso 16. Abra sua Bíblia conosco aí. Glória a Deus. Diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro. Eu quero dizer para você nessa noite: você é Pedro. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo, eu quero dizer para você, essa palavra é para você hoje. Você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Versículo 21. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Até aqui, aleluia, glória a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Meu irmão, glória a Deus. Querido, você entende que a morte de Jesus nos trouxe vida? Você entende que pelas suas pisaduras nós somos sarados? Você entende que a morte e a obra da cruz nos possibilitou hoje receber a graça de sermos salvos pelo nome daquele que vive? Você entende isso? Você entende que como ele ressuscitou, assim nós ressuscitaremos juntamente com ele? Você entende isso? Irmãos, por que é necessário isso? Porque antes dele se tornar ressurreto, antes de ressuscitar, ele teve que morrer. Porque não há ressurreição se não houver morte. E para nós não haveria vida, a vida eterna eu estou falando, se não houvesse a morte de Cristo. Irmãos, talvez não, com certeza, a Bíblia, ela
ela vai fazer sentido para nós ontem, vai fazer sentido hoje e vai fazer sentido amanhã. Ela vai ser importante ontem, hoje, será eternamente. Ela não se trata apenas de ser algo relevante ou não relevante. É um fundamento que não se trata de apenas uma necessidade. Não, é algo que não se trata de querer ou não querer ter, querer ou não querer buscar entender. Não existe essa opção. Jesus Cristo, Ele é necessário para nós. Irmãos, e se Ele é necessário para nós, aquilo que Ele falou tem uma extrema importância, e quem sabe nesses dias hoje tem uma extrema urgência de nós entendermos aquilo que Deus estava falando. Irmãos, se trata de um fundamento, é um fundamento que vai nos ajudar a suportar, mas é um fundamento que vai nos ajudar também a se posicionar. Irmãos, o fundamento correto, ele pode se dar de vários aspectos, segundo a necessidade do momento. Irmãos, a palavra de Deus para nós, se você precisa aprender a suportar o dia mau, se você precisa aprender a suportar o pânico, a intimidação que está se dando sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a igreja nesses dias, a palavra de Deus, ela vai ser o recurso que você precisa, o recurso exato, o recurso necessário. Se você precisa suportar, você não está sabendo lidar, você não está sabendo como suportar os dardos, a palavra de Deus, ela é o recurso necessário para você. Mas se você não souber se posicionar, a palavra de Deus, ela vai ser o recurso necessário para você, para nós. Por quê? Porque ela carrega em si aquilo que nós precisamos. O problema é que a gente quer escolher, a gente quer andar em lugares, a gente quer guardar o que nós queremos, o que nós achamos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que não diz respeito. Nós vivemos um tempo que não se trata daquilo que queremos, não se trata da nossa vontade, é muito maior que nós. Nós vivemos um tempo que diz respeito à vontade de Deus, aquilo que Ele está fazendo. E por que isso é importante para nós? Irmão, você já parou para pensar como é importante aquilo que Deus está fazendo? A sua importância naquilo que Deus está fazendo. Esse é um entendimento que a igreja precisa saber. Porque tudo está convergindo para o propósito e a vontade do Senhor. Então, para que eu não padeça, para que eu não sofra, para que eu não pereça, eu preciso me encaixar, eu preciso me adequar à vontade do Senhor. E foi para isso que Ele veio, para que nós não pereçamos. João capítulo 3, verso 16. Deus amou. Irmão, se Deus amou, a parte dele está feita. Agora a questão é, qual é a nossa resposta? Porque quando você ama a Deus, você não perece. Porque todos que amam a Deus não perecem. Não, todos que amam a Deus são guardados no amor de Deus. Quando você ama a Deus, as coisas cooperam para o seu favor. Irmãos, o amor de Deus, Ele nos guarda. E o amor de Deus, Ele nos protege. O amor de Deus, Ele nos sustenta. E quando você está no centro da vontade, no centro do amor, irmãos, aquilo que está acontecendo lá fora, que para algumas pessoas é pânico, é medo, para nós coopera. Agora você consegue entender essa loucura? Você consegue entender, você consegue acreditar nisso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam? Mas é o que está escrito.
Porque você ama Deus, o amor de Deus te ama e te guarda. E aí todas as coisas cooperam. Irmãos, todas as coisas cooperam, mas todas as coisas cooperam, mas não cooperam para todos. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, o entendimento para nós nunca foi tão necessário. Esses dias eu conversando com uma pessoa e falando sobre a palavra, falando das questões e como é difícil, porque o mundo nos desafia, o nosso eu nos desafia a dar uma resposta, a fazer diferente. A palavra de Deus nos desafia, porque andar em fé é um desafio todos os dias. A palavra de Deus, ela nos confronta. E conversando com uma pessoa, até foi conversando assim, parece que nem é bom saber muita coisa, porque existe a ignorância, ela te traz proteção também. Existe um aspecto dentro da ignorância que nos protege. Irmãos, é injusto cobrar alguma coisa de alguém que não sabe a respeito do que se trata. É injusto você requerer alguma coisa de alguém que não sabe. É injusto você querer uma resposta de alguém que é ignorante em relação àquele assunto, a tal situação. Você não pode fazer isso. É injustiça. Então, quando você a ignorância tem um aspecto que ela te protege, e isso, você não pode sofrer injustiça, porque você não pode ser cobrado por aquilo que você não sabe. A ignorância te protege. Mas olha só, irmãos, existe esse aspecto, mas a ignorância, ela mais te lesa do que te traz benefício. A ignorância, ela te causa mais dano do que benefício, porque ela pode te proteger de não ser cobrado por algo, mas ela te priva de viver algo. Ela pode te proteger de não sofrer uma injustiça, de ser cobrado por algo, de ser penalizado por algo, porque você está protegido pela ignorância. Sim, só que ela mais te causa dano do que benefício, porque você poderia estar vivendo algo e não está vivendo por causa da ignorância. Você poderia estar sendo usado por algo, para algo, e não está sendo usado por causa da sua ignorância. Irmãos, em tempo de trevas, de peste, de vírus, de trevas, você foi chamado para ser luz. Ou seja, era para você estar iluminado e era para você ser luz para outras pessoas. Irmãos, as pessoas não sabem o que fazer, mas em tempo em que as pessoas não sabem o que fazer, era para você saber o que fazer. Em tempo onde as pessoas não sabem para onde ir, você sabe para onde ir. Num tempo onde as pessoas não sabem para onde correr, você sabe para onde correr. Por quê? Porque você tem uma palavra de Deus. Irmãos, a ignorância, você dissipa a ignorância também através de um posicionamento. Você dissipa a ignorância através de posicionamento. Você dissipa a ignorância, você se guarda de perecer quando você decide entender. Irmãos, todo mundo quer fazer alguma coisa, todo mundo quer falar alguma coisa, todo mundo quer dar uma resposta, porque nós fomos chamados, a igreja foi chamada para dar uma resposta, mas você não pode dar uma resposta, você não pode atender aquilo que você não entendeu, senão você vai dar uma resposta errada. E dar uma resposta errada em tempos de guerra, você coloca a sua vida e a vida da sua família em risco, achando que está fazendo a coisa certa.
Então, irmãos, para nós, nesses dias, nesse tempo, uma coisa que é fundamental nós precisamos buscar na nossa memória, no nosso coração. Você precisa buscar dentro de você aquilo que te dá esperança. Sabe o que vai dar esperança? Sabe o que vai fazer sentido nesse tempo? Irmãos, em dias de tribulação, o que vai gerar esperança é aquilo que Deus nos falou lá atrás. Sabe como é que você se posiciona hoje? Você consegue se realinhar nos dias de hoje, quando você busca no seu almoxerifado pessoal, dentro de você, aquilo que Deus tinha liberado lá atrás, que quem sabe naquele momento, naquele tempo não fez sentido nenhum para você, mas hoje vai fazer sentido. Vai fazer sentido, vai te reposicionar, vai te guardar, vai te abençoar, vai te sustentar. É luz para os nossos pés, é lâmpada. Então, irmãos, por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque essa passagem de Mateus 16, a gente começou a ler a partir do verso 16. Pedro pega e diz assim: tu és o Cristo. Eles já estavam conversando, eu resolvi ler a partir daqui. Uns diziam, o povo dizia uma coisa, os discípulos diziam outra, e Pedro falou: tu és o Cristo. E aí Jesus falou: Pedro, o Pai está falando contigo diretamente. Tu abriu um canal direto com o Pai. E quando você abre um canal direto com o Pai, você se destaca dos outros. Não estou falando que você se torna melhor com os outros, não. Quando você abre um canal direto com o Pai, você se destaca no entendimento, porque quem está atento para aquilo que os céus está falando, ele vê coisas que os outros não veem. Então, enquanto alguns discípulos ainda estavam falando a mesma coisa que o povo estava falando, Pedro estava falando que ele era quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo. E por Pedro ter esse entendimento, essa revelação, Jesus falou: Simão, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Te darei a chave, o que tu ligar na terra será ligado no céu, o que tu desligar será desligado. Mas o ponto que eu gostaria de chamar a nossa atenção se dá aqui no 21. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. Olha quanta gente, mas é necessário passar por todos eles, e é um processo de sofrimento, e fosse morto. Irmãos, não precisa muita gente para matar uma pessoa, não precisa muita gente, mas ele tem que passar pelos líderes, pelos mestres, pelos sacerdotes. Irmão, não precisa muita gente para matar. É engraçado, não sei, para matar uma pessoa tu não precisa juntar uma multidão para matar. Não, é fácil matar uma pessoa, mas é necessário que ele passe pela mão de todos, porque cada um vai gerar, cada um vai tocar, cada um vai contribuir para o propósito, que aparentemente, no primeiro momento, Pedro não entendeu quando as coisas começaram a se dar, mas era necessário que ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Irmãos, quando Jesus falou essas coisas para Pedro e para os discípulos, essas coisas não tinham acontecido. O momento presente que eles estavam vivendo era bem diferente. Não era. Ou seja, Jesus estava trazendo algo no tempo presente que ia se dar para um tempo futuro, ou um tempo que está por vir. E talvez esse é a dificuldade da igreja. Nós não conseguimos reter, nós não conseguimos guardar, nós não conseguimos lidar com questões, com revelações que é para um tempo futuro. A igreja, nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque a gente vive no nosso tempo presente. Nós lidamos muito no Cronos e não no Kairos de Deus. A gente se apega muito no tempo presente, porque esse é o tempo que eu estou vivendo.
E como na maioria das vezes a igreja está voltada para si mesmo, então quando Deus fala a respeito de algo que se diz respeito ao futuro, a igreja não sabe o que lidar com aquilo, o que fazer com aquilo, e ela nem dá o valor devido, a ponto de não guardar, não reter, porque tudo aquilo quando Deus fala algo para os nossos dias, irmão, isso causa um efeito no nosso coração, tem um impacto diferente. Mas quando Deus fala algo que diz respeito ao nosso futuro, a gente guarda naquele momento, mas logo a gente esmorece o coração, a gente não consegue reter, a gente não tem um cofre. O coração deveria ser um cofre para guardar como um tesouro tudo aquilo que é liberado da boca de Deus, porque se Deus liberou, vai fazer sentido. Se Deus liberou, vai ser necessário, vai ser importante, ainda que eu não entenda hoje, mas se Deus falou, querido, então nesses dias você vai ter que buscar dentro de você, você vai ter que buscar dentro aquilo que Deus falou, porque vai ser importante, quem sabe vai fazer sentido nesse tempo. Eu gostaria que você abrisse comigo Isaías 46. Isaías 46, versículo 9, diz assim, abra sua Bíblia comigo, por favor. Isaías 46, verso 9, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ei, presta atenção, Isaías 46, eu li o verso 9 e o verso 10 com você. Ele é um Deus que anuncia o fim no começo. Irmãos, Deus é um Deus que anuncia o fim no começo. Sabe o que isso quer dizer? Você nunca vai ficar descoberto por Deus, você nunca vai ficar desamparado por Deus. É que o problema é que às vezes a gente guarda. Quando se dá num aspecto como o José, que Deus anunciou o fim no começo, ó José, tu vai ser grande, tu vai ser governador e vai ser grande, é bênção para a tua vida. Claro que ele teve todo um processo de aperfeiçoamento, mas quando se dá em aspecto de bênção, é mais fácil de reter. Difícil é quando Jesus fala assim: olha, daqui para frente eu quero que vocês estejam atentos, porque vai começar a acontecer coisas na terra, vai começar a se estabelecer uma movimentação diferente, e ela vai envolver a minha pessoa. E eu quero dizer para vocês, é necessário que eu passe, que eu viva esse processo, mas fica tranquilo, porque eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ei, é necessário, fica atento, porque é necessário que eu viva o meu processo. E por que é interessante? Por que você tem que ficar atento? Ah, mas é bênção isso? Claro que é bênção, porque quando chegar o teu processo, se você ficar atento no meu processo, se você ficar atento no processo de Jesus, quando Ele falou, porque Ele anunciou o fim no começo, se nós ficarmos atentos naquilo que Deus falou, o processo dele, a posição, a postura dele, a maneira de lidar com as coisas, Ele está estabelecendo um modelo para nós, para quando chegar a hora dos nossos processos. Sabe por que a igreja não sabe lidar com tempos de adversidade? Porque ela não prestou atenção nos processos de Cristo. Nós somos chamados para ser a imagem e semelhança. Nós sabemos que a moeda do reino é a própria vida. São várias coisas que nós temos visto e ouvido, mas quando chega na hora do processo, nós não prestamos atenção. Como Jesus se portou diante de tal situação. Quando chegou o tempo de morte, a gente não soube como é que Jesus fez. E aí Jesus não falou nada, e aí nós começamos a gritar.
Nós começamos a gritar, nós começamos a não aceitar, nós não queremos nos submeter àquele processo, e a gente diz até que não é de Deus. Por quê? Porque nós não entendemos, porque nós não prestamos atenção. Irmãos, quando começa um processo na vida de uma pessoa, nesses momentos, são esses os momentos que Deus está em silêncio. E por que Deus está em silêncio? Irmãos, antes de Deus ficar em silêncio, Ele já falou o que tinha que ser falado. Antes de você se sentir desamparado, é como se o Senhor viesse e falasse assim, ó, eu vou te amparar agora, já com uma palavra. A questão é que naquele momento você pegou aquela palavra que Deus deu, e você disse, eu não preciso de um amparo, está tudo bem na minha vida. E Ele está falando, não, essa palavra você guarda, porque ela diz respeito a um futuro que está por vir. Aí quando vem um momento de crise, um momento de pressão, a gente quer, irmão, claro que vamos buscar Deus, mas o que você quer ouvir de Deus? Que Ele vai te livrar? O que você quer ouvir de Deus nesses dias? Que o Senhor virá com livramento? Irmãos, você entende que o Senhor já deu o livramento? Você entende que Jesus Cristo era o Verbo, era uma palavra que se fez, que se você guardou, que se você cultivou, ela gerou, não é mais uma palavra só, agora é uma palavra que criou vida, e a vida dele em nós, a vida dele em nossa vida, ela é o nosso próprio livramento, é Cristo em nós, a esperança da glória. Você entende isso? Você entende que nesse momento, o Verbo vivo dentro de você, ele gera dentro de você aquilo que você realmente precisa para suportar esses dias? Você entende isso? Então nós estamos buscando para que Deus fale. Deus fala, não, Deus está em silêncio, porque Cristo em nós, Ele gera bom ânimo. Irmãos, a chave para vencer a aflição é o bom ânimo. Foi por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Irmãos, tem de bom ânimo, porque quando você tem bom ânimo, você consegue vencer. Quando você tem bom ânimo, você consegue suportar. Quando você tem bom ânimo, você consegue aprender outros meios de vencer a dificuldade do tempo presente. A gente sempre acha que vencer diz respeito a romper algo. Talvez vencer nesses dias seja suportar algo. Talvez para nós como igreja, vencer nesses dias é aprender a suportar, não tem que fazer nada mais. Talvez vencer, você vence quando você rompe, quando você supera, quando você se sobressai, quando você vai além. Talvez para nós nesses dias, a nossa vitória vai ser em conseguir suportar aquilo que está se dando e permanecer firmes no amor de Deus, que é a sua palavra. Você entende isso? Irmãos, tudo que Deus fala e tudo que Deus faz tem propósito. Talvez não tenha sentido para mim, para você naquele momento, mas tudo tem propósito. Eu gostaria que você abrisse comigo João capítulo 10. Eu quero abrir aqui João capítulo 18. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 18. João 18, versículo 10. Diz assim. Aleluia. João 18, verso 10, diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita.
O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Irmãos, esse aqui é o momento que Jesus é preso, que Judas se apresenta com os guardas, e através de um beijo ele mostra quem é o Cristo. E quando eles vão prender Jesus, eu entendo que tem um embate, tem algum conflito ali, e Pedro puxa a espada e fere um soldado. Irmãos, se Pedro tivesse guardado aquilo que Jesus falou, ele não ia puxar a espada. Porque Jesus falou, nós lemos lá em Mateus 16. Olha, a Bíblia diz que desde então, a partir daquele momento, de uma revelação. Irmãos, uma coisa é Jesus falando sobre a minha vida pessoal, sobre a tua. Quando nós estabelecemos um nível de relacionamento e entendimento a ponto de conseguirmos nos comunicar com Deus, sabendo quem Ele é e sabendo quem nós somos em Deus, Ele começa a falar agora do reino. Jesus não tinha falado do propósito do reino, porque não dá para falar sobre propósito de reino com quem não sabe quem é ainda. Você não pode falar de projetos do reino com pessoas que não descobriram a sua identidade pessoal, com pessoas que não sabem quem é o rei do reino. Não, você tem que saber que existe um projeto e existe um rei que é dono do projeto, um Deus que é dono do projeto. Então não adianta eu sentar na mesa e começar a explicar um monte de coisa, se você, não, antes do projeto, você tem que saber que existe uma pessoa que está por trás disso. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então eu quero dizer para você que o que está se dando nesses dias não é pela força do mundo, não, é pela vontade de Deus. É uma permissividade de Deus, a permissão do Senhor. E Deus está observando a igreja. Agora a igreja está desamparada, a família está desamparada, as pessoas estão desamparadas? Não estão, porque Deus já tinha falado que tudo isso iria acontecer. Ele já tinha falado: olha Pedro, ei, olha, vocês aí que andam comigo, que vivem comigo, que comem comigo, eu nunca tinha tocado nesse assunto, mas agora eu quero trazer para vocês. E é engraçado, quem teve a revelação do Cristo não foi todos, foi um. Porque Deus não precisa de todos, que todos entendam. Eu preciso que alguém entenda, porque a partir de um eu consigo alcançar a todos. Então você que é o chefe dessa família, você que é o sacerdote dessa casa, você talvez esteja esperando que Deus tome toda a sua família. Em nome de Jesus, que isso aconteça. Mas Deus precisa de uma pessoa. Uma pessoa é suficiente para que Ele alcance toda a família. Deus precisa de um Abraão. É um Abraão dentro de cada casa. Porque se o Abraão ouvir e entender, ele consegue atender. E se Deus falar, sai daí, ele sai. Talvez todos não estejam entendendo, mas se você que é o pai, você que é a mãe, você que é a autoridade, você foi colocado nesse lugar por um propósito de Deus. Essas pessoas que estão debaixo da sua guarda, da sua autoridade, elas dependem de você, e você precisa entender o que Deus está falando. Ainda que todos os discípulos não tinham entendido ainda, Pedro já tinha uma revelação que ele era o Cristo, e ele já tinha uma revelação agora de si mesmo em relação ao Cristo. Então Pedro, você é uma rocha, você é uma rocha. Os outros não sabem quem são ainda, mas você é uma rocha. Então quando chegar o tempo que eles vierem me prender, talvez os teus irmãos, Pedro, talvez as pessoas que andem com você, elas não vão suportar, elas vão sair correndo. Mas você é uma rocha, você pode suportar. Você está entendendo, querido?
Porque você só não sabia que era, mas agora eu estou te dizendo: eu sou Cristo e você é uma rocha. Eu sou rocha e você é uma rocha como eu sou. Eu estou restaurando de você o princípio. Estamos voltando a Gênesis. Ou seja, aquilo que foi perdido eu estou restaurando com você agora. Você é a minha imagem e semelhança. Então aquilo que eu posso suportar, você também pode. Nesses dias. Então quando chegou o tempo de prender Jesus, Pedro não guardou o que Jesus tinha falado. Era necessário. Irmãos, não era uma escolha, não era uma questão de sim ou não. Era necessário que ele padecesse. É necessário que ele morresse. Para ressuscitar, era necessário que ele morresse, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse a vontade de Deus. Então Pedro, não puxa a espada, guarda a tua espada, porque eu já tinha avisado para você. Sabe o que me chama a atenção, querido? Que aquele que puxou a espada era aquele que sabia o que ia acontecer. O que puxou a espada é aquele que tinha uma revelação do Cristo. Era aquele que sabia que Jesus era o Filho do Deus vivo. Era aquele que já tinha ouvido e entendido algumas coisas que os outros não tinham ouvido. Ou seja, aquele que tinha uma maior capacidade de suportar aquele momento, não suportou. Talvez uma atitude dos demais até poderíamos entender, mas daquele que foi falado algo para ele, aquele que tinha recebido uma palavra de Deus. Você que recebeu uma palavra de Deus, você tem capacidade de suportar mais. O problema é quando Deus falou algo e você não guardou no seu coração. Irmãos, quando Deus fala algo para você e você não guarda no seu coração, no dia, quando chega o momento, porque toda palavra é para um momento. Quando chega no momento, se você não guardou, você vai ser lesado. Só que agora você está sendo lesado não pela ignorância, porque você sabia. Você está sendo lesado porque você não se comprometeu com a palavra. Você não está sendo lesado agora por causa da ignorância que eu falei lá no começo. Não. Agora você está sendo lesado porque você não honrou a aliança. Pedro puxou a espada. E é engraçado, em tempos de guerra e de crise, nós queremos puxar a espada. E Jesus está falando: guardem as espadas. Isso aqui tem que acontecer. Eu quero falar para você, para nós aqui, para a igreja, nesse tempo, a nossa defesa, ela não se dá na espada, ela vai se dar na palavra de Deus. Então voltamos a nos arrepender, voltamos a chorar, voltamos a interceder, voltamos a orar. Ela vai se dar pela palavra. A proteção, o sustento e a provisão estão inseridos, guardados, estão todos dentro da palavra. Não puxa a tua espada nesse tempo, porque esse não é um tempo de puxar a espada. Em tempos de crise, não puxa a espada. Você precisa ter uma palavra. Em tempos de crise, você precisa lembrar do que Jesus falou. Se Pedro tivesse lembrado quando ele falou que era necessário, Pedro não teria puxado a espada. Irmãos, uma coisa que nós precisamos prestar atenção. A gente sabe como é que vai se dar a história. Jesus lá na frente, depois vai restaurar Pedro e tudo mais, e Pedro vai fazer toda uma obra, vai entender e vai morrer por ela. Depois ele entendeu, eu acho, todo o propósito, com certeza. Com certeza. Agora você entende que quando Pedro saiu chorando amargamente, porque depois, logo em seguida disso, Pedro vai acompanhando de longe, eles levando Jesus, as pessoas começam a identificar a Pedro como um dos discípulos, e aí vem o contexto de Pedro negar a Jesus, e ele chora amargamente. Vamos correr um pouquinho, a história vai se dar quando as mulheres vão lá no túmulo de Jesus para ver Jesus. O anjo encontra elas e diz que ele não está mais lá. Logo em seguida Jesus aparece e Jesus, olha, reúne todos os discípulos e mande chamar a Pedro, porque Pedro estava isolado.
Pedro estava amargurado, porque negou o Senhor. Nós podemos, até tudo isso, todas as coisas estão debaixo de um controle. Todas as coisas. Jesus até tinha falado antes, que Pedro negaria Jesus. Mas por que Jesus anunciou antes que Pedro negaria Jesus? Por que Pedro teve que passar por esse momento de amargura? Porque Pedro não reteve a palavra quando Jesus falou dos fatos que iriam acontecer. Irmãos, quando você não guarda a palavra, não tem como a palavra te guardar. Irmãos, quando você recebe uma palavra e você não guarda ela, no dia que você precisar dela, você vai ficar exposto. Mas isso não é desamparo de Deus. Não. Talvez até a gente pode até tentar entender que isso foi necessário para Pedro aprender a reter a palavra. Amém. Mas para nós que lemos e que vimos, para nós tem que servir de modelo. Não dá para brincar com aquilo que Deus está falando. Se Deus falou, é porque vai ser necessário para nós. Irmãos, nem todas as coisas vão ser, a gente quer muito a bênção, algo que vai agregar a nossa vida, o que eu vou receber, qual o benefício, presente, aspecto de ser presenteado por algo ou por alguém. Não, a palavra também é para proteger você, você não precisa ter experiências, passar por experiências desnecessárias. Irmãos, as experiências que nós vamos ter é porque estão debaixo de um propósito, ou para nós sermos aperfeiçoados por Deus, moldados por Deus, forjados por Deus, mas não porque nós não demos atenção devida à palavra, nós não retemos a palavra. Se Pedro tivesse lembrado do que Jesus falasse, ele iria ter uma outra postura. E quem sabe nesse momento, onde Jesus está sendo preso, os guardas, os conflitos, as guerras, intimidação, pânico, medo, o que vai acontecer conosco agora? Pedro sabia o que iria acontecer. Se ele tivesse buscado na sua memória aquilo que dá esperança, calma, ele vai ser preso e morto, mas ressuscitará. Então a postura de Pedro seria diferente, e ao mesmo tempo seria um modelo para os demais, que é o que está faltando nos nossos dias. Eu quero perguntar, irmãos, o que a igreja tem feito? Às vezes não há diferença. Não há diferença às vezes da igreja para as religiões. A igreja não foi nem vista como, não foi vista a sua relevância nesse momento, porque os líderes eram para ser chamados nesse momento, os pastores eram para ser chamados. Não foi vista a sua relevância. Não, eram para ser chamado, não era para ir lá, era para ser chamado. Porque quem faz um planejamento, quem está construindo algo, quem está organizando algo, ele pensa em todas as coisas. Então no aspecto espiritual eu vou chamar os pastores. Irmãos, talvez era para a sua família te chamar nesses dias. Eram para eles lembrar, eles que talvez sempre riram, zombaram, brincaram, mas nesse tempo eles iriam lembrar da nossa relevância, da tua relevância. Não tem um homem de Deus na nossa família, vamos chamar ele. Ele vai saber o que fazer nesses dias. Você ajuda com alimento, você ajuda com vestimenta, você ajuda nas necessidades físicas, mas nós precisamos de uma diretiva, de uma palavra. Nós temos alguém que nós conhecemos. Onde está a nossa relevância? Porque, irmão,
o alimento mata a fome, a vestimenta ela cobre a nudez, mas só a palavra de Deus pode lançar fora o medo. Somente a palavra de Deus pode lançar fora o medo. Onde está a nossa relevância? Deus está em silêncio. E por que Deus está em silêncio? Porque Deus está observando, vendo o que a igreja tem feito. Diante da situação, a pergunta é o que a igreja está, como a igreja está se posicionando nesse momento, ou o que a igreja fez com aquilo que eu falei para ela que iria servir para este momento? O que você prefere? Qual dos dois aspectos você prefere? Que Deus está nos observando como vamos nos movimentar, ou Deus está observando da onde nós vamos tirar os recursos para suportar esse momento? Porque Ele nos forneceu. Ele nos forneceu. Sabe outra coisa que eu vejo aqui? Eu quero finalizar aqui. Quando aconteceu esse momento aqui no Getsemane, Jesus se manifesta. O versículo 11 diz assim: Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice de meu Pai? Jesus falou o que não deveria fazer, mas ele não falou o que fazer. Jesus se manifestou. No tempo da crise, Jesus falou o que não deveria, mas ele não falou o que deveria. Por quê? Porque ele já tinha falado. Irmãos, e quando Deus já falou, Ele espera que nós venhamos a guardar, porque tudo que Deus nos dá é para um tempo. Irmãos, todas as coisas têm um tempo debaixo dos céus. Talvez o nosso erro, talvez a nossa falha, porque não é por falta de palavra, talvez é que nós pegamos as palavras e queremos aplicar tudo para o hoje, porque nós queremos viver o hoje, e Deus é um Deus que se move na eternidade. Ele é eterno, Ele é a eternidade. E enquanto a nossa mente não entender essas coisas, que tem coisas que Deus está falando para hoje, e talvez Deus vai liberar alguma palavra sobre a minha vida, sobre a tua vida, que ela vai servir para amanhã. Agora, o fato dela servir para amanhã não quer dizer que você tem que tocar fora hoje. Não guarde ela. Guarde ela hoje. Ela servirá para amanhã, mas você vai guardar ela hoje. Irmãos, eu acredito que nós, a igreja, nós somos uma resposta para esse tempo, para este tempo, porque nós sabemos o que fazer. A chave ainda está nas mãos da igreja, e aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus, e aquilo que for desligado na terra será desligado nos céus. A chave ainda está nas mãos da igreja. A revelação ainda está nas mãos da igreja. As pessoas estão olhando o tempo presente e estão temendo o futuro, porque não sabem o que vai acontecer, mas a igreja sabe o que vai acontecer. E por que ela sabe? Porque foi dito. Foi dito para a igreja. A igreja sabe o que vai acontecer. Eu quero ler um último versículo aqui. Eu quero ler com você. Abra aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. A palavra de Deus. Abra aí. Aleluia. Mateus.
Mateus 24. Mateus 24, versículo 4. E respondendo Jesus lhes disse: Vede, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede, que não vos perturbeis, porque é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Irmãos, muitos virão em nome do Senhor. Deus é um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus que guarda, um Deus que sustenta, um Deus de provisão. Mas cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado, irmãos. Até as bênçãos de Deus, ela tem um tempo oportuno. Até naquilo que Deus quer te abençoar, quer fazer, quer acrescentar na tua vida, tudo tem um tempo. Então cuidado para que ninguém vos engane, irmãos. Cuidado. Tenha uma esperança em Deus, mas seja sóbrio, seja vigilante, esteja atento. Não brinque nesse tempo, irmãos. Talvez para nós o tempo, a bênção desse tempo vai ser a própria palavra, quando Ele antecipou para nós, a igreja, aquilo que iria acontecer. Ou seja, nós temos nas mãos a chave para ligar e para desligar, e nós sabemos como nos posicionar nesse tempo. Então cuidado, irmãos, para que ninguém vos engane. Não seja, cuidado para que você não seja intimidado por alguém que esteja usando a palavra. Porque haverá rumores de guerras, epidemias, mas ainda não é o fim. Calma, irmãos, calma. Nós não necessariamente precisamos saber quando vai se dar, porque Jesus não falou isso. Nós precisamos saber como devemos nos posicionar. O que nós precisamos saber, Deus, é como é que eu vou suportar. Se as minhas palavras permanecerem em vós, se vós permaneceres em mim, irmãos, quando nós permanecemos no Senhor, quando não basta somente Deus está em nós também temos que estar em Deus. E a palavra, o próprio Deus nos guarda. Sim. Não adianta você falar eu tenho Deus, não. Você tem Deus, mas Deus tem em você. Para esses dias, Ele já falou o que nós precisamos. Eu quero deixar essa palavra para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que a paz de Cristo e o consolo do Espírito Santo nos abençoe nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.